Bom dia a todos. Vamos iniciar o webinar. Bom, meu nome é Bruno Menezes, sou gerente de canais da Ryoki no Brasil e agradeço imensamente o tempo de vocês e bem-vindo ao webinar Qualidade de Energia, da Teoria à Prática, onde discutiremos sobre os fatores que interferem na qualidade de energia elétrica observadas em campo. Conheceremos também as soluções da Ryoki para análise de qualidade de energia e, por fim, veremos ao vivo uma demonstração do analisador de qualidade de energia sendo controlado remotamente via Ethernet. Essa apresentação será realizada por mim, pelo Felipe Neri, coordenador técnico da Getrotec, e pelo Thiago Orgado, que é um profissional com experiência na área de eficiência energética, qualidade de energia e laudos técnicos. Esta é a equipe que está empenhada hoje em proporcionar um excelente webinar para todos vocês. Então, temos aqui da Ryoki o Juan Monsalve e a Ángela Villarreal. Todos da Ryoki, sendo o Juan, engenheiro de produto, e a Ángela, analista de marketing. Da Getrotec está conosco Felipe Neri, coordenador técnico, e a Glaucia Oliveira, de marketing. E da Arquilink está presente o Thiago Orgado, que é engenheiro eletricista. Bom, para a gente iniciar esse webinar, gostaria de comentar sobre a Ryoki e um pouco da história da empresa. Então, a Ryoki é uma empresa japonesa com 85 anos e ela possui como filosofia e visão fornecer produtos e serviços de alta qualidade, respeitando a humanidade e contribuindo com a sociedade. Ou seja, todo produto que ela desenvolve, ela leva em consideração essa filosofia. Tem aí a parte de desenvolvimento e fabrica e comercializa instrumentos de medição elétrica, próximo de 1.000 colaboradores, também está listada na bolsa, na seção da Tokyo Stock Exchange, e a sede fica localizada na prefeitura de Nagano, no Japão. Então, todos os produtos são manufaturados, são fabricados no Japão. E a Ryoki tem no grupo cerca de 9 empresas espalhadas aí por alguns países e distribuidores em mais de 30 países. E nesse slide, vemos de uma maneira resumida todo o portfólio que a Ryoki possui. Então, na primeira linha, a gente vê que tem focado em qualidade de energia e potência. Temos também oscilógrafos e registradores, tanto portáteis quanto de bancada. Da mesma forma, para a qualidade de energia, né? Vemos que temos aqui os portáteis e os de bancada. Temos um portfólio também extenso de LCR meters, testadores de bateria e analisadores de impedâncias. E, por fim, os instrumentos de campo, que são, como por exemplo, alicates, multímetros, testadores de baterias de campo, testadores de fase e terrômetros. Bom, e nossa agenda está dividida em 3. O primeiro deles são os fatores que interferem na qualidade de energia, que o Thiago fará a apresentação. Logo depois eu entrarei com as soluções para análise de qualidade de energia. E, por fim, o Felipe fará a demonstração e controle remoto do analisador de qualidade de energia que temos aqui disponíveis. Tudo isso via Ethernet. É bem importante comentar, durante a pausa da agenda, faremos uma pausa para perguntas e respostas, onde responderemos ao vivo algumas questões. E também teremos umas perguntas entre os tópicos para que fique mais interativo o nosso webinar. Então, vou começar o webinar, vou pedir para que o Thiago Orgado continue com a apresentação. E vou passar como apresentador. Olá pessoal, bom dia. Bruno, não sei se você está me ouvindo bem, só me dá um retorno aí, por favor. Sim, estamos ouvindo. Bacana. Pessoal, meu nome é Thiago Orgado, sou engenheiro eletricista. A gente vai falar um pouco agora aí sobre qualidade de energia elétrica.
Nosso tempo ele é curto, até para a gente ser objetivo com vocês. E nesse interim, a ideia é nós falarmos sobre os distúrbios que afetam a rede elétrica e um dos maiores problemas que a gente pode estar se deparando aí dentro da nossa rotina seja de manutenção, até mesmo de projeto, né? E vamos lá. Bastante informação, algumas coisas eu vou comentar brevemente, outras a gente vai precisar trabalhar um pouco mais. Mas o nosso objetivo aqui é trazer informações pertinentes sobre qualidade de energia, quais são os fatores que acabam influenciando na qualidade de energia elétrica, e também a importância e a necessidade de instrumentos, de equipamentos de medição adequados para que a gente consiga avaliar os reais problemas e dar um prognóstico, né, dar uma solução adequada para cada um deles. Bom, de maneira genérica, qualquer problema de energia manifestado na tensão, corrente ou nas variações de frequência que resultem em falha ou má operação de máquina e equipamento é o que a gente chama de problemas de qualidade de energia, tá? De maneira ideal, que é o que a gente acaba observando no meio acadêmico aí, que é o que a gente aprende durante a nossa formação, é que as tensões da correntes alternadas, elas são senoidais. Vale comentar, pessoal, o nosso foco aqui está na corrente alternada, que é a grande maioria das situações que a gente acaba se deparando. Nós não vamos falar muito de corrente contínua, o pessoal da RIOC e da Getrotec, o Felipe, provavelmente o Bruno deve comentar um pouco mais das opções aí dos equipamentos em corrente contínua, mas quando a gente fala dos distúrbios, a gente está focando nos distúrbios de corrente alternada, tá? Então, em condição ideal, nós temos tensões de correntes alternadas com formas senoidais, amplitudes constantes e valores nominais, frequências constantes, síncronas, as tensões equilibradas, né, valores de tensão e corrente equilibradas, fator de potência unitário na carga. Quando a gente fala de fator de potência unitário, nós estamos falando de eficiência da instalação, onde toda a energia disponível ela é consumida e transformada em trabalho, né? Porque na prática nem sempre o fator de potência igual a 1 é um fator de potência ideal. A gente tem questões de ressonância entre cargas e um fator de potência unitário não pode ser tão interessante às vezes. E condição ideal onde nós não temos perdas de transmissão ou distribuição de energia, que na prática é impossível. Bom, e na prática, o que acontece, né? A gente tem um dado, um levantamento já de alguns estudos que 80% dos problemas de qualidade de energia são problemas internos da instalação. Normalmente a gente fala, tem um problema de rede, a minha distribuidora não está contribuindo muito aqui para mim. E na prática, o que a gente tem observado, tanto nas medições, é que nem sempre essa é a verdade absoluta. Quando a gente fala de fatores que interferem na qualidade de energia, sobretudo a gente tem problemas com harmônica, mau dimensionamento das instalações ou sistemas de aterramento indevidos ou não tem um sistema de aterramento adequado, circuitos sobrecarregados, excesso de carga nos circuitos e o acionamento de cargas de alta potência, né? Quando você tem motores muito grandes, sem alívio de partida, por exemplo, isso gera uma série de distúrbios e interferências em outras máquinas da própria instalação. E aí temos também, que eventualmente ocorrem, problemas de fatores externos, que nós estamos falando dos outros 20% dos problemas de qualidade de energia, que são problemas vinculados na geração de energia, na transmissão, na distribuição. E aí a gente fala de descargas atmosféricas, falhas de equipamentos, eventual até acidentes na rede que podem gerar distúrbios. Nós colocamos aqui empresas próximas, a gente fala novamente aí da questão de grandes cargas ligadas na rede, onde se você estiver no final do circuito, isso pode gerar uma interferência considerável, sobretudo problemas de tensão. E temos também operações de chaveamento do sistema de distribuição, que é muito comum as distribuidoras realizarem manobras em chaves em carga. Essas manobras são chaves mecânicas e isso pode refletir algum problema na qualidade de energia também. Bem, quando a gente fala do mix de cargas, né, nós temos... Tá, aqui mas está com som desativado, não estava conseguindo diminuir. Perdão?
Ô, filha, não consigo. Vou sair. O Felipe está com... Aí, ok, voltamos. Pessoal, desculpa. Quando a gente fala das cargas das instalações, onde eu comentei que 80% dos problemas são problemas internos, o mix de carga ele acaba influenciando bastante no perfil da qualidade de energia daquela instalação. E aí, quando a gente fala de cargas, a gente divide em cargas lineares e cargas não lineares. É importante a gente entender o conceito de carga não linear, porque basicamente, atualmente, quase todos os tipos de máquinas e equipamentos de uma instalação fabril são cargas não lineares. O que são cargas não lineares? Tem uma imagem aí que procurou ilustrar isso, mas são cargas com eletrônica de potência, com eletrônica de potência embarcada, onde a gente basicamente faz uso de semicondutores, e esse tipo de equipamento ele gera muita distorção na rede, sobretudo as harmônicas. Aqui tem um exemplo de uma medição feita na carga e uma medição feita na fonte, né, de uma indústria, por exemplo, onde você tem uma condição lá na carga, que você tem um fator de potência de 0,82, uma corrente relativamente baixa aí para o ensaio, mas com uma distorção harmônica de 30%, que é esse dado que vocês estão vendo aqui, e um valor de tensão de 127 volts, por exemplo. Então, isso é a condição na carga. Esse aqui seria a forma de onda em vermelho da tensão e em azul da corrente na carga. Na fonte, em contrapartida, o valor da distorção harmônica ele vai para 98%. E por que isso? Porque ele acaba sofrendo interferências de outras fontes, a própria impedância da rede, e enquanto você tem um valor, uma forma de onda de tensão considerada adequada, a sua distorção harmônica e a forma de onda da corrente, ela é bem mais prejudicada do que na própria carga. Isso quer dizer que a integração, né, interconexão das cargas geram interferências na sua instalação. Então, nem sempre quando você tem um problema na fonte, você tem um problema na máquina, ou vice-versa. Às vezes você tem um problema na máquina, mas você não tem um problema na fonte. Daí a importância da gente avaliar diferentes pontos da instalação para tentar identificar onde de fato está ocorrendo o problema e aonde está sendo gerado o nosso problema. Um dos pontos que a gente sempre discute com os clientes é a questão do treinamento e da capacitação da equipe. Esse eu diria que é o investimento, é o melhor investimento que um empreendedor, que uma empresa pode fazer é na capacitação. E por que eu falo isso? Porque não adianta você ter uma instalação de acordo com normas, bem projetada, bem dimensionada, equipamentos de primeira linha, se o seu pessoal não sabe trabalhar, não conhece os recursos da instalação ou, eventualmente, só faz adaptação naquela instalação e não deixa a instalação de uma maneira adequada. A gente colocamos aí uma figura que não representa necessariamente os trabalhos numa indústria, que eu diria que é o grande questão da nossa apresentação aqui, mas que reflete, de forma geral, a falta de capacitação que a gente tem. E para quem é atuante, quem está na indústria, entende o que eu falo quando a gente vê muita coisa mal feita, muita falta de profissionalismo das instalações elétricas. Então, para quem é responsável por manutenção, quem tem empresa, quem é da área, esse é o primeiro recurso, eu diria, né? A primeira dica que a gente dá: invista em capacitação da sua equipe. É muito mais barato do que você tocar todos os equipamentos ou fazer upgrades ou até mesmo estar resolvendo problemas. Uma equipe bem capacitada é capaz de evitar e solucionar muitas situações. Bem, quando a gente fala de distúrbios elétricos, os distúrbios são todas as situações que geram problemas de qualidade de energia. E eles são divididos em 4 classes, em 4 condições que precisam ser consideradas para poder dar uma solução mais adequada. Então, o distúrbio, ele depende da duração, se é um distúrbio de curta, média ou longa duração. Depende da frequência em que ele está acontecendo, se é um distúrbio de baixa, média ou de alta frequência. Quando a gente fala de frequência, é em hertz. O distúrbio está diretamente vinculado no efeito que ele causa.
se é um aquecimento da instalação, vibração aqui, por exemplo, vibração mecânica de motores, ruídos, né? Cintilação luminosa, que é a questão de uma modulação que ocorre na rede, erros de medidas, perda de eficiência e, sobretudo, também redução de vida útil, em especial redução de vida útil de transformadores, redução de vida útil de capacitores, redução de vida útil de máquinas e equipamentos. E a intensidade que esse distúrbio pode gerar, se é uma intensidade de pequeno, médio ou grande impacto, porque às vezes a gente chega numa solução, não necessariamente uma solução, mas uma opção de que, financeiramente falando, é mais interessante você conviver com determinada condição elétrica da sua instalação, porque o custo de solução daquilo ele é muito elevado. Então, é importante a gente saber qual é o impacto que esse distúrbio está gerando na sua rede para você buscar uma solução economicamente viável. Aqui a gente procura trazer os principais distúrbios, não dá tempo da gente falar de todos e também eu vou falar brevemente aqui desses distúrbios, mas a gente tem, por exemplo, o afundamento de tensão, que é o que nós chamamos de SAG, que basicamente é quando você tem uma redução no valor eficaz da tensão e essa redução ela ocorre de meio ciclo até 1 minuto. Tipicamente, o afundamento de tensão ocorre quando você tem uma carga mal dimensionada ou a partir de grandes cargas, de grandes motores, por exemplo, onde a corrente é muito elevada e isso acaba, você tem uma corrente muito elevada para partir do motor, a impedância da sua instalação é fixa e, consequentemente, você tem um afundamento, uma redução da tensão. Isso pode ser evitado com uma rede bem dimensionada ou até mesmo, né, de maneira ideal, com um alívio da partida de motores, uso do soft starter, inversores, por exemplo. A gente tem o inverso, que é a elevação de tensão temporária, que é o swell. Assim como existe o afundamento, existe o swell, que é onde você tem um valor de tensão acima do nominal. Isso ocorre, às vezes, pela saída de grandes cargas, mas é mais frequente, por exemplo, também na entrada de bancos de capacitores, onde você tem uma elevação momentânea de tensão ali. E dependendo da condição dessa elevação de tensão, isso pode prejudicar ou até mesmo parar a operação de outras máquinas mais sensíveis. A sobretensão é quando você tem um valor, fixo acima do valor nominal da tensão. Quando a gente fala de tensão ainda, a gente tem os surtos de tensão, que são grandes vilões aí da qualidade de energia e é um dos principais problemas que a gente afeta. A grande característica do surto de tensão é que ele ocorre num intervalo de tempo muito curto, muito rápido. E, de maneira geral, conforme a normativa, quando a gente fala de um transiente de sobretensão, nós estamos falando de valores de tensão, onde você tem picos, né, pequenos surtos de tensão acima de 10% da tensão nominal. Então, é muito comum ter esse tipo de situação. E aí a gente divide esses surtos transientes em 3 partes, basicamente. Aqueles surtos temporários, que são gerados pela operação de cargas não lineares, né? A gente vai ver, por exemplo, as harmônicas geram surtos de sobretensão. A gente tem o chaveamento, essa segunda linha aí. O chaveamento ele ocorre, eu comentei já, por eventuais manobras na rede de distribuição elétrica, onde, dependendo da condição da chave, que é uma chave mecânica, isso gera algum tipo de sobretensão, de surto. E temos também os surtos de alta frequência, que são os surtos gerados por descargas atmosféricas, que são uma descarga atmosférica é uma componente de alta frequência e isso é campeão dos causadores de queimas de equipamentos. E se você não tem, por exemplo, um DPS, um dispositivo de proteção de surto instalado e bem coordenado e feita uma boa seletividade dele na sua instalação, esse surto que ocorre na rede ele pode vir chegar na carga e você ter problemas na sua instalação. O ponto chave quando a gente tem problemas de surtos transientes numa instalação é que, via de regra, são surtos aí de frequências diferentes da frequência nominal ou a frequência industrial, né? E se você não tem um equipamento adequado para verificação desse distúrbio, você fica sem um diagnóstico. E se você não tem um diagnóstico, você não consegue dar uma solução adequada. Daí a importância
de equipamentos de medição adequados. Via de regra, os equipamentos de medição para se pegar, para registrar esses surtos são analisadores de energia. Analisador de energia, basicamente, nós temos o classe S e o classe A. O pessoal da Getotec e o próprio Bruno também vai falar disso mais para frente. Eu vou entrar em detalhes. Mas esse gráfico, por exemplo, ele mostra para nós que a intensidade, via de regra, né, valores médios de intensidade do surto em função da frequência que ele ocorre. Se você não tem um equipamento adequado para fazer o registro dessa condição em grandes frequências, né, se a integração do seu equipamento não é capaz de registrar um surto desse, por exemplo, você tem um problema na sua instalação e você não consegue identificar. Daí a importância de você ter um equipamento adequado. Subtensão é quando a tensão está abaixo do valor nominal e esse valor ele se mantém. A gente vai falar sobre o que é um valor adequado, precário ou crítico de tensão, né? O que é considerado uma sobretensão ou uma subtensão quando a gente vai falando do regulamento do PRODIST, tá? Colapso de tensão, esse é o afundamento de tensão. Basicamente ocorre em geradores ou fontes específicas de energia, mas é quando a fonte não suporta a demanda da carga e ela literalmente entra em colapso e afunda. Cintilação luminosa ou flicker, basicamente é uma modulação, um distúrbio da rede elétrica, que gera uma modulação na frequência da rede, na frequência de 60 Hz, por exemplo, aqui no Brasil, e essa modulação faz com que a iluminação ela cintile e isso seja perceptível ao olho humano. Eventualmente, ela não é perceptível, porém... então, vou voltar um pouquinho, pessoal. O flicker é uma modulação na frequência da rede elétrica e essa modulação ela causa uma flutuação na iluminação, uma cintilação na iluminação que é perceptível ao olho humano e às vezes não é perceptível fisicamente falando aos nossos olhos, mas é perceptível ao nosso cérebro. E tem uma série de estudos que fala que isso pode afetar e trazer problemas neurológicos. Então, essa questão de flicker é um problema de qualidade de energia elétrica que traz uma questão que tem que ser observada na questão de ergonomia do trabalho, tá? Desequilíbrio de tensão, um outro distúrbio muito comum e muitas vezes indetectável em função da falta de equipamentos adequados para se perceber. O desequilíbrio de tensão ele não é o desequilíbrio de carga, tá? O desbalanço de carga. O desequilíbrio de tensão ele está vinculado à defasagem entre as fases. De maneira ideal, a gente teria uma defasagem de 120 graus entre fases. Quando você tem um desequilíbrio, essas fases elas não estão em 120 graus, o que gera muita vibração em motores, ruídos, aquecimentos, perdas técnicas na instalação e tudo mais. Nós temos as microinterrupções, são pequenos cortes no fornecimento de energia, né? E essas microinterrupções podem trazer falhas, perda de dados, inclusive de equipamentos, desligamento de algumas máquinas mais sensíveis e por aí vai. Nós temos a interrupção momentânea, que é uma interrupção de meio ciclo até 3 segundos, tá? Então, dependendo da condição, essa interrupção momentânea ela pode ser problemas na distribuição elétrica, um pequeno curto-circuito que aconteceu e não foi suficiente para desligar o circuito, esse tipo de coisa. Nós temos a interrupção temporária, que é uma interrupção de 3 segundos até 1 minuto, e nós temos também a interrupção permanente, que é a falta de energia. Aqui eu quero chamar a atenção, por que a gente tem vários tipos, né, classificados de interrupção? Porque cada condição de interrupção vai direcionar para um problema e para uma solução diferente. Então é fundamental que a gente tenha um diagnóstico correto da rede, o que realmente está acontecendo para poder ter um prognóstico mais adequado, para poder dar uma solução devida e também entender o que está gerando esse problema, tá, pessoal? Então, por exemplo, a microinterrupção, se você tem uma boa fonte de banco de capacitor, ele já pode resolver esse problema de microinterrupção e você nem perceber isso na sua rede. A interrupção momentânea já é uma interrupção de 3 segundos. 3 segundos é muita coisa quando a gente fala de elétrica. Eventualmente já tem que entrar com no break. Quando a gente fala de interrupção temporária,
de 3 segundos a 1 minuto, você tem que ter um no break, dependendo do tamanho da demanda da sua carga, um no break com um gerador. E aí, quando a gente fala de interrupção permanente, a gente está falando de outra fonte de energia, geradores, ou outra fonte que precisa instalar. Então, dependendo do distúrbio, do problema que você está tendo, você tem soluções e geradores diferentes, tá? Por isso, a importância de ter equipamentos adequados para se verificar cada um desses problemas. Aqui a gente tem uma curva, chama curva ITIC, né, ou curva TIC, que é muito interessante, que basicamente, assim, é um trabalho desenvolvido na década de 90, onde você tem uma relação entre a tensão que esse equipamento está sofrendo e o tempo onde você tem essa tensão. E quando eu falo tensão, vamos entender a amplitude dela. Então você tem o que se chama de zona permitida. Por mais que você tenha valores acima da tensão nominal, desde que eles sejam por pequenos espaços de tempo, é o que a gente chama aqui de zona permitida. Ok, se for, você tem uma sobretensão de até 400% do valor nominal, mas em menos de 0,01 milissegundo. Ok, o seu equipamento não vai ser danificado. Existe uma segunda zona, que é a zona proibida, ou seja, você tem valores de tensão acima da nominal e por um período maior de tempo. Daí aqui a gente, se você tem, por exemplo, uma sobretensão de 200% da nominal de 20 milissegundos, você já entra numa zona chamada zona proibida, onde o equipamento ele pode vir a queimar. E tem uma zona de não avarias, mas é uma zona de falhas, que é onde você tem valores de tensão aplicados naquele ponto abaixo do nominal e por um período de tempo maior. E aí, o que vai acontecer? Seu equipamento não vai funcionar, mas não necessariamente ele vai ser avariado. E aí, o interessante é que alguns equipamentos de medição, eu acredito não, o Bruno deve mostrar essa curva talvez, ele é capaz de registrar exatamente, você seleciona o tipo de equipamento, ele vai trazer a curva característica daquele equipamento, e ele é capaz de registrar exatamente onde está ocorrendo os problemas, os distúrbios, ou onde está sendo a amplitude de tensão e o tempo dentro daquela instalação, daquele ponto de medição. Então, resumindo assim, em projeto, a gente trabalha na zona permitida. Quando você está na zona de não avarias, a gente trabalha com eletrônica de potência e armazenamento de energia. Quando você trabalha um período de tempo maior, aí a gente já está falando de no-breaks, UPS e geradores, né? Porque aqui basicamente é a falta de energia. E aí a zona proibida a gente não deve trabalhar, não deve atuar, porque você não tem solução para isso. Por outro lado, a gente deve atuar na proteção da rede. Distorção harmônica é um dos principais vilões aí e um dos principais pontos de qualidade de energia que a gente fala. Bem, o que é a distorção harmônica, pessoal? Basicamente é uma alteração uma distorção da tensão, da frequência fundamental que você tem uma tensão ou corrente. A distorção harmônica ela ocorre via de regra na corrente, e essa distorção harmônica de corrente ela gera distorção harmônica de tensão. E na prática é a distorção harmônica de tensão que afeta outras máquinas e a qualidade de energia da instalação. Bom, quando a gente fala, nós temos também a distorção interharmônica, eu vou falar um pouco mais de distorção harmônica. Nós temos a distorção interharmônica, que é a alteração da frequência e da amplitude da tensão. Então, a gente tem esse tipo de forma de onda aqui, e basicamente a distorção interharmônica ela ocorre onde você tem, por exemplo, forno a ar, que é um dos piores tipos de carga do sistema elétrico. A gente precisa dividir esses distúrbios em faixas, exatamente o que eu falei. Você precisa ter um bom diagnóstico para dar uma solução mais adequada. Nós temos distúrbios de baixa frequência, que é a falta de tensão, o colapso, o afundamento, o sag swell, as oscilações de vibrações, elas estão aqui, o próprio flicker, cintilação luminosa e algum tipo de ressonância subsíncrona são distúrbios de baixa frequência. Temos os distúrbios de média frequência, interferência, ruídos, distorção harmônica, interharmônica, e os distúrbios de alta frequência, que são os surtos, alguns impulsos eletromagnéticos e, sobretudo também, principalmente, as descargas eletrostáticas, que são distúrbios de alta frequência. Tá? Novamente, é importante a gente entender onde está acontecendo o problema para ter uma solução adequada.
Temos ruídos também, um dos pontos que a gente destaca. O ruído ele pode ser ocasionado, por exemplo, por reatores de iluminação ou mesmo por inversores de motores que trabalham numa frequência diferente, daí que ele consegue modular, né? Alguns profissionais falam que o nome de inversor é um nome equivocado. Na verdade, o inversor deveria se chamar um modulador, porque ele modula a frequência e é aí que ele consegue trabalhar a torque e velocidade do motor. Então é muito comum, onde você tem uma rede com grandes inversores, você ter problemas de ruído. O que é o ruído? Ele é uma alta frequência injetada na sua frequência industrial. E aí, com equipamentos adequados, novamente, você consegue registrar e analisar todos esses ruídos. O fator de potência não é necessariamente um distúrbio da rede, né? O fator de potência a gente não deve classificar como um distúrbio da rede, mas ele é o principal, um dos principais fatores, aí, indicadores de eficiência da energia. Ou seja, quando você tem um fator de potência 1, quer dizer que você consome, você gera trabalho em tudo aquilo que você tem disponibilidade na rede que você está consumindo. O ponto de atenção que eu quero chamar aqui para vocês é de que não é um fator, uma questão tão de conhecimento de todo mundo, mas a distorção harmônica, por exemplo, ela influencia e ela piora o seu fator de potência. Então a gente tem aqui uma equação onde você tem o cosseno φ aqui, os engenheiros que gostam desse tipo de equação aqui. E aí, basicamente, o que eu quero mostrar é que quanto maior for a sua distorção harmônica, pior vai ser o seu fator de potência. E quanto pior for o seu fator de potência, maior tem que ser a sua instalação, o seu dimensionamento. Onde, se você tivesse fator de potência unitário e você tem uma potência de carga de 800 kW, você precisaria, em teoria, de um transformador de 800 kV. Enquanto que na mesma carga instalada, o seu fator de potência for de 0,5, por exemplo, você precisa de um transformador de 1.600 kVA. Ou seja, o fator de potência, que é influenciado pelo perfil de carga e também pela qualidade de energia daquela instalação, vai influenciar diretamente no investimento que tem que ser feito naquela rede elétrica, tá? Pessoal, vou investir alguns minutinhos aqui na distorção harmônica para tentar trazer uma lucidez aí para quem não está tão afinado com o assunto. Quando a gente fala de distorção harmônica, a gente fala da harmônica de terceira ordem, de quinta ordem, de sétima ordem. Aqui, por exemplo, tem uma frequência de rede fundamental de 50 Hz, só para facilitar o exemplo. Então, a forma de onda, a frequência fundamental seria essa forma de onda senoidal que todos nós conhecemos. E aí, quando você vai medir a rede lá, você tem uma forma de onda toda distorcida, que é uma forma de onda com distorção harmônica. Na prática, o que é isso daqui? Não existe, né, fisicamente falando, você não tem uma fundamental, uma rede harmônica, tem harmônica de terceira, quinta, sétima e nona ordem. Você não tem diferentes frequências e formas de onda na rede. Na prática, o que a gente tem é uma forma de onda distorcida e que, por meio de equipamentos e equações matemáticas, essa forma de onda distorcida ela é convertida em frequências conhecidas, em frequências de domínio. Ou seja, eu tenho uma forma de onda distorcida, que é essa a situação da minha rede, e aí eu pego essa forma de onda distorcidas e através da equação de Fourier, da série de Fourier, eu trago essa forma de onda em formas de ondas onde eu tenho o domínio da frequência, onde eu conheço a frequência dela. E uma vez que você conhece aonde está ocorrendo a frequência, você consegue então dar uma solução para ela, porque seria impossível, inviável, ela corta a forma de onda. E nesse corte de forma de onda você acaba distorcendo a corrente. Quando você distorce a corrente, consequentemente você tem uma distorção da forma de onda de tensão e isso que gera os problemas na distribuição. Eu estou sendo bem simplista na minha explicação aqui, que é uma forma da gente correr com o nosso tempo curto aí, tá bom, pessoal? Bom, quais são os principais problemas de harmônicas? Nós estamos falando aí de sobrecarga de rede por aumento da corrente eficaz. Lembra? Se eu tenho uma alta distorção harmônica, eu aumento o fator de potência, consequentemente, quando o meu fator de potência é baixo, a minha corrente é elevada, eu preciso de uma rede mais robusta. Sobrecarga do neutro, principalmente onde a gente tem correntes de terceira ordem, você tem uma incidência aí de correntes no neutro ao ponto
ao ponto de quando você tem correntes, distorções harmônicas ímpares, sobretudo as de terceira ordem, às vezes a corrente do neutro ela é superior à corrente das fases, tá? Então, um ponto de atenção, que é muito comum a gente ver profissionais falando, não, mas aqui a norma permite, no BR 5410, permite que o meu neutro seja metade da minha seção, mas isso depende do perfil da sua instalação. Você tem uma instalação com cargas monofásicas e com cargas não lineares, às vezes o seu neutro ele tem que ser, o dimensionamento do neutro ele pode vir a ser superior ao dimensionamento do cabo de fase, por exemplo, tá? Distorção harmônica gera sobrecarga, vibração, envelhecimento de capacitores, transformadores e motores, que é basicamente redução da vida útil dos equipamentos. Sobrecarga e envelhecimento dos capacitores. Quando a gente tem um banco de capacitor numa rede com distorção harmônica, a vida útil cai significativamente. E nós estamos falando de em torno de 1/3 a 2/3 da vida útil você perde no capacitor. A deformação da tensão, que pode perturbar equipamentos sensíveis, ou seja, você tem uma distorção harmônica na rede, o equipamento eletrônico mais sensível ele não opera, ele não liga ou ele gera problema de operação. E perturbação, inclusive, pessoal, nas redes de comunicação de TI. Tem vários estudos onde uma rede diagnosticada com problema de qualidade de energia, sobretudo de distorção harmônica, gera problemas de dados em servidores de TI, por exemplo. Tá? E por que gera problema de dados? O processador do equipamento ele trabalha com uma referência 0,1. Se você tem uma alimentação desses equipamentos que perde a referência, o equipamento ele perdeu a referência e eventualmente ele faz um dado, um registro, uma informação de bit errada, tá? Tem vários estudos que mostram que isso pode acontecer. Aqui é um exemplo clássico aí dos problemas de harmônica. Então, onde seria, você tem uma meia onda aqui, né? Onde seria uma onda fundamental, que é essa primeira, você tem uma forma de uma harmônica de quinta ordem, ou seja, se eu tenho uma harmônica de quinta ordem, eu vou ter uma harmônica resultante, uma forma de onda resultante, que é essa azul clara, onde eu teria a fundamental mais uma de quinta ordem. E qual que é o ponto? Onde você teria isso aqui a gente chama de fator de Krista. Quando você teria um valor eficaz aí de 35 amperes, né, que seria esse pico máximo aqui, ou vamos falar de tensão, então, onde você teria um valor de tensão aqui da ordem de 220 amperes, quando você tem uma distorção harmônica que gera uma harmônica de quinta ordem na sua rede, esse pico que seria 310, ele passa a ser 360 amperes, por exemplo. Então, isso aqui é uma sobretensão, um distúrbio transiente, né, um surto transiente na rede, ocasionado por uma distorção harmônica. Tá? Então, aqui um exemplo aí do que ocorre. Onde era esperado nos seus equipamentos esse valor de pico, você tem este valor de pico. Isso pode vir até, inclusive, queimar alguns equipamentos. Falando aqui, pessoal, um pouquinho do PRODIST. Para quem não conhece, o PRODIST ele é o procedimento de distribuição de energia elétrica do Sistema Nacional. E no módulo 8 desse procedimento, desse caderno de procedimentos da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia, o módulo 8 fala especificamente sobre qualidade de energia elétrica. E é o PRODIST que regula os níveis de tensão, qual que é o valor de potência máxima e mínima de instalação, quais são os níveis harmônicos regulados que a distribuidora deve entregar para vocês. Inclusive, o PRODIST ele fala da geração, ele regula a geração, ele regula a transmissão de energia, ele regula a distribuição de energia e também regula o consumidor, onde ele estabelece, por exemplo, no PRODIST que fala que o fator de potência de instalação não pode ser inferior a 0,92 e se ele for inferior a 0,92 ele é passível de multas na conta de energia, por exemplo. Então, no PRODIST ele traz todas as informações de fator de potência, níveis de tensão, harmônicas, desequilíbrio, flutuação de tensão, variações de curta duração e, inclusive, as variações de frequência. É um material longo, se você digitar aí PRODIST módulo 8, você vai ver um documento na sua revisão. O número 10 é um documento muito bem escrito, disponível, acessível para todos aí no site da ANEEL. Só para vocês entenderem que nível de informação que esse documento traz, ele traz, por exemplo, aqui o nível de tensão em regime permanente, ou seja,
O que é considerado um valor de tensão adequado? Por exemplo, uma faixa, uma rede de 220 e 127 volts. Então, ele traz aqui o que a gente chama de faixa adequada, tem uma variação acima e abaixo da nominal. Uma faixa que a gente chama de precária, precária superior e precária inferior, que está próximo dessa faixa adequada, um pouco acima. E uma faixa crítica, né? Então, os nossos níveis de tensão são divididos em níveis adequados, precários ou críticos. E dependendo do nível de tensão que tiver na sua instalação, a distribuidora, por exemplo, ela tem um tempo de solução. Se for precário, ela tem até 90 dias para resolver. Se for crítico, ela tem até 30 dias para resolver, passível de penalidade. Então, só alguns exemplos aí para vocês entenderem as informações que o Prodigy pode trazer. Bom, pessoal, é muita informação. Peço desculpas aí por não conseguir abordar com mais detalhes os assuntos. E se tiver alguma dúvida, alguma questão, a gente está à disposição. Obrigado. Legal. Obrigado, Thiago. Temos aqui algumas perguntas. Vou fazer a primeira aqui para você, tá? Ok. Bom, normalmente os analisadores não ficam instalados em todas as cargas durante um regime longo. Como identificar um equipamento está sofrendo com uma qualidade inadequada para a instalação do analisador e criar um diagnóstico? Bom, ótima pergunta, Bruno. Esse é o grande ponto que a gente fala, né? Via de regra, a gente viu que os distúrbios eles são afetados pelo tempo em que eles ocorrem. Então, é muito comum a gente vai num cliente, ele tem um problema e fala, pô, mas quando aconteceu? Faz uma semana, faz 10 dias ou foi 2 dias atrás. E a gente faz uma medição e esse distúrbio ele não se repete, porque um distúrbio ele pode ser ocasionado em função de diferentes combinações de situações da rede, inclusive de situações externas da instalação. Bem, o caminho aí que a gente tem é de fazer um diagnóstico, uma avaliação. Então, a gente sempre, via de regra, a gente procura entender como está a alimentação daquela instalação. Então, a gente vai instalar um equipamento lá por no mínimo 10 dias, né? Que inclusive é uma do que estabelece o Prodigy, para saber se esse problema não está vindo da rede. E depois a gente vai fazer algum tipo de investigação interna e tentar combinar alguns fatores. A gente faz uma investigação, uma entrevista com os usuários das máquinas, por exemplo, de falar, olha, você notou alguma situação, alguma máquina que ligou quando aconteceu esse problema? Teve alguma situação específica que foi observada? E a gente tenta entender com o pessoal da operação ali da planta se foi detectada alguma coincidência, né, entre aspas, aí, durante o evento que venha a acontecer ou que venha acontecendo. E aí esse pessoal ele pode dar um caminho para você fazer, mas normalmente a gente busca fazer uma análise em vários pontos da instalação, porque nem sempre o problema ele é tão óbvio, ele está disponível ali para nós. Tá? Então cada caso é um caso, não tem uma regra, e a gente vai, o ideal é que a gente meça aí vários pontos da instalação para tentar ir eliminando aí, a gente vai tentando eliminando os possíveis pontos de falha para tentar chegar num ponto mais preciso ali. Legal, excelente. Obrigado, Rafael, pela pergunta e Thiago pela resposta. Temos mais algumas perguntas aqui, vou fazer mais duas. Quais são os níveis de THD aceitáveis em uma instalação? E caso esteja acima, quais são as soluções indicadas? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta bem ampla aí, porque no nível de distorção harmônica de uma instalação, primeiro nós temos dois, distorção harmônica de tensão e distorção harmônica de dor. E como essas distorções elas ocorrem em diferentes frequências, para cada frequência da rede você tem um valor estabelecido. Inclusive essas tabelas todas é possível incluir lá, você encontrar lá no Prodigy. Eu vou dar valores de referência gerais aqui, tá, pessoal? Via de regra, e de maneira bem simplista, quando a gente fala de distorção harmônica de tensão, essa distorção harmônica não deve passar 5%. Quando a gente fala de distorção harmônica de corrente, que normalmente são distorções geradas pelas próprias cargas, a gente tem a norma, que é a I3E502. E aí essa norma, ela estabelece os limites máximos que as máquinas podem gerar de harmônica e injetar essa harmônica na rede. Então, tem as duas normas que vocês podem se referenciar para buscar. E aí, quando a gente fala de distorção harmônica de corrente,
nível está vinculado com a corrente de curto-circuito e a impedância daquela rede. Então, tem uma tabelinha que vai nortear isso para vocês. O que a gente considera um nível normal de distorção harmônica de corrente para tentar ser objetivo, tá? Valores até 20% de distorção harmônica são valores normais, usuais, não valores ideais para instalação, mas é típico de instalação industrial. Então, resumindo, distorção harmônica de tensão, se você está com acima de 5%, você tem uma sinalização de um eventual problema. Distorção harmônica de corrente, se esse valor está acima de 20%, você tem uma sinalização de problema. Mas esses valores que eu estou falando para vocês não são valores fixos. Depende muito do perfil da instalação e da onde é a frequência da harmônica que está ocorrendo ali, tá? Obrigado, Thiago. Uma última questão aqui são: quais são as opções de capacitação sobre qualidade de energia que podem abordar esses assuntos mostrados na apresentação? Vou deixar para você responder aí, Thiago. Legal. Bom, quando a gente fala de capacitação, de qualidade de energia, a gente vai falar, o engenheiro eletricista, ele é capaz de abordar o assunto. Com certeza é capaz, mas a gente não vê isso com detalhes na formação. Você tem algumas especializações em qualidade de energia e sistemas de potência, por exemplo, que vai trazer essa especificação. E alguns cursos mais específicos que trazem abordagens sobre qualidade de energia. Como dica para a gente ser objetivo, eu diria, por exemplo, esse tipo de webinar, ele traz bastante informação e bastante conceito. E eu vou recomendar para vocês, pessoal, o ProCobre. A Fundação ProCobre é uma fundação sem fins lucrativos que trata de assuntos aí dos fabricantes, fornecedores de cobre a nível mundial. E na Fundação ProCobre vocês vão encontrar muito material desenvolvido por profissionais com altíssima capacitação e que são materiais bem simples de entender e que traz temas críticos aí que às vezes é difícil da gente encontrar na literatura normal. Se vocês entrarem lá no site do ProCobre, vocês vão encontrar muito material falando sobre distorção de harmônica, sobre qualidade de energia, sobre os distúrbios, inclusive sobre a solução de alguns deles, tá? Legal. Obrigado, Thiago. Vamos passar então para o próximo slide, Thiago, onde a gente vai fazer uma pesquisa com vocês agora. Tá? Bom, essa pesquisa rápida vai aparecer para vocês na tela. Tá? Eu vou pedir que vocês respondam, até para que o Thiago possa comentar aí um pouco. Tá? Então, vou colocar aqui para vocês, deve aparecer agora. Podem selecionar. Então, qual dos conceitos apresentados é novidade para você? Então, estamos aqui recebendo as respostas. Vamos lá, vamos votando aí. Já estamos com 50% de votos. Legal, 60%. Está variando bastante, hein? Está variando bastante, bem interessante. Bom, legal, 65% de votos. Legal, vamos fechar então aqui a pesquisa, mais 10 segundos aí para que vocês tenham tempo de selecionar. Se tiver mais do que um, podem selecionar também. Perfeito, então vamos fechar aqui. Bom, deixa eu comentar um pouco aí sobre o resultado. Ó, pessoal, de forma geral, posso falar aqui, Bruno? Pode. De forma geral, o pessoal respondeu que quais esses conceitos é novidade, né? 20% respondeu que as harmônicas interferem no fator de potência. É uma questão sutil aí, mas que poucos profissionais sabem disso. Isso pode estar gerando multas, inclusive. Aquela situação onde você tem um banco de capacitor bem dimensionado, mas que você não sabe de onde está vindo a multa, pode estar nas harmônicas. 25% colocou a regulação do PRODIST. Isso é importante ser de conhecimento de quem é da área, porque ele basicamente é o manual aí da qualidade de energia e quais são os fatores que a gente precisa atender. 27% respondeu a diversidade de fatores que afetam a qualidade de energia e 57%, né, que foi a opção vencedora aí, é de que 80% dos problemas são internos. E esse é o grande ponto. Às vezes, a gente sempre tem a percepção
A gente tem um entendimento de que, não, meu problema de instalação ele está vindo da distribuidora, eu estou no final do circuito, eu tenho um problema. Mas na maioria dos casos não é isso. E isso não é só uma estatística, é um fato que a gente observa aí durante a rotina de trabalho que a gente tem junto aos nossos consumidores e aos nossos clientes. Exatamente porque, pessoal, você tem instalações mal dimensionadas, instalações que são ampliadas sem nenhum tipo de revisão na instalação, e basicamente a distorção harmônicas elas são geradas por problemas internos, pelas próprias máquinas. E às vezes, dependendo da configuração da sua elétrica, do seu circuito, você está tendo problema interno de uma máquina interferir na outra e você não entender isso e achar que o problema vem de fora. Daí a importância da investigação, né, quando a gente fala, foi uma das boas perguntas que fizeram, de que como que a gente identifica um problema. Então, sempre, via de regra, a gente vai medir a entrada, porque o problema pode ser externo, mas na maioria das vezes a gente detecta que o problema é interno. Tá bom? Acho que é isso, né, Bruno? Excelente. Muito obrigado, Thiago. Então eu vou pegar o controle aqui. Bom, para a gente continuar então, vamos para a segunda parte da agenda e vou comentar das soluções para análise de qualidade de energia que a RIOC possui. Tá? Bruno, desculpa te cortar, mas pessoal, surgiu alguma questão, a gente vai abrir no final novamente, qualquer coisa vai ter o contato, a gente está por aqui ainda. Obrigado, viu? Exato, bem lembrado. As perguntas que não pudemos responder, entraremos em contato por e-mail ou ao final da apresentação. Bom, aqui temos de uma maneira resumida os analisadores e registradores de energia que a RIOC possui. Então, para analisadores de qualidade de energia, desde 2001 a RIOC desenvolve esse tipo de instrumento e hoje tem dois principais, que é o Classe A, que é o PQ3198, e o Classe S, que é o PQ3100. Classe A e Classe S são denominações utilizadas também no PRODIST, onde PRODIST sugere, né, que você utilize os analisadores dependendo da sua aplicação. Então, quando você vai fazer alguma perícia ou trabalha em concessionária, como o Thiago comentou, costuma utilizar um analisador de qualidade classe A. E entre outras características, a principal que diferencia um classe A de um classe S é a precisão. Porém, temos também a parte de sincronismo de GPS, que é um diferencial para o classe A, e também algoritmos de cálculos de energia, que estão num classe A e não estão num classe S. Para registradores de energia, a RIOC desenvolve desde 1978 e temos esses três modelos disponíveis aqui na tela. Um deles, que eu vou dar uma ênfase rápida, é nesse registrador de tensão sem contato metálico que veremos no próximo slide. Essa é uma tela de resumo com esses 5 analisadores e registradores que a RIOC possui, onde eu coloquei aqui algumas características. A primeira delas, né, que o Thiago apresentou, toda aquela parte de registro de tensão, fator de potência, THD, todos os equipamentos aqui relacionados eles são capazes de realizar. Tá? Porém, quando a gente trata sobre eventos, né, muito rápidos, ou como por exemplo afundamentos, elevação, sobre tensão e subtensão, os registradores de energia não são capazes de realizar. Por isso que recomenda-se a utilização de um analisador de qualidade de energia. A relação ao PRODIST módulo 8, que o Thiago comentou também, todos os analisadores de qualidade cumprem, e os registradores, 2 deles cumprem, porque dentro do PRODIST existe um item, né, 9.1.3.1, que diz que ele aceita instrumentos com até 1% de precisão, caso você vá realizar somente o registro de tensão, que é esse primeiro. Ou seja, para os demais, você não pode utilizar um registrador de energia, você precisa necessariamente utilizar um analisador de qualidade. Aqui tem outras características que eu vou falar mais adiante, e para a gente comentar desse modelo de maneira bem rápida, ele é um registrador de energia com 1,5% de precisão
de tensão, ele mede tensão AC até 520 volts, e ele, pela Ryoki ter desenvolvido aí esse tipo de equipamento há muito tempo, ela patenteou em 2014 e foi o primeiro registrador de energia sem contato metálico do mundo. Recebeu 2 prêmios, um em 2015 e outro em 2016, e é uma solução ideal para aquelas empresas que estão preocupadas com a segurança elétrica, né? Então você não quer ficar exposto a um arco aqui de tensão, e você utiliza esses tipos de sensores onde você, de certa forma, abraça o condutor. Você abraça a parte isolada do cabo. Você não conecta na parte metálica. Aqui tem também um link do YouTube, onde vocês verão em português uma descrição com mais detalhes desse produto. Voltando ao nosso webinar, falarei aqui então de algumas características do PQ3198, que é o analisador classe A. A primeira característica é a que o Thiago comentou, ser muito importante, que são os transientes, que normalmente são causados aí por raio, algumas ligações de cargas indutivas e descarga eletrostática. Temos no exemplo, essa tela, uma medição realizada por esse analisador, onde ele tem a capacidade de capturar até 0,5 microsegundos e 6 kV de tensão. Então, no lado esquerdo, eu tenho uma captura de 0,5 micro com 837 volts, e do lado direito eu tenho uma captura de 5,91 kV com 4 microsegundos. Nesse slide, a gente consegue ver com um zoom, como que você visualiza, né? A gente vê nesse ponto vermelho, aqui onde eu estou com o mouse, foi onde ocorreu o evento. Esse ponto vermelho, e aqui eu tenho um zoom do que aconteceu e fazendo o registro de 0,5 microsegundos de transiente. Isso só é possível porque esse PQ3198 classe A, ele tem uma amostragem de 2 MHz, e quando você compara um outro analisador classe A, que tem 200 kHz para transientes, você verifica que esse mesmo pulso, capturado aqui de 1,1 microsegundos, devido à amostragem de um analisador classe A, ele não consegue capturar corretamente, porque ele não tem uma amostragem suficiente para essa aquisição. Então ele captura os picos, né? Picos de maneira também incorreta, porque ele não conseguiu capturar o pico de 1,7 kV e muito menos a duração. Nesse slide, o Thiago comentou também de um ponto muito importante, que são os ruídos que acontecem em altas e médias frequências. E aqui a gente exemplifica com uma função do PQ3198, que é você realizar a medição desse componente de alta frequência, de até 80 kHz, no próprio analisador. Então aqui temos um exemplo de tensão e corrente com ruído sobreposto. E quando você pensa, né, em analisar essas harmônicas de até 80 kHz, o que o analisador de qualidade de energia faz? Ele pega todos os componentes que estão desde 2 kHz até 80 e ele inclui, né, como valor RMS de todos esses componentes. Então você vai ter no seu analisador esses componentes de alta ordem que a gente chama, tanto de tensão quanto de corrente, visualizando desta maneira. Então eu tenho aqui todas as minhas 50 componentes e aqui eu tenho as demais que iniciam em 2 kHz e vai até 80 kHz. Então é a soma de todo o conteúdo harmônico, que a gente chama de alta ordem. E quando você leva essa informação para o software, você consegue visualizar exatamente o pico e os valores, né, onde que estão espalhados esse ruído. Então, nesse caso, a gente verifica que temos o maior ruído, né, depois de 60 Hz, ele está aí, né, visivelmente nessa faixa de 18 kHz, que
provavelmente foi causada por um inversor que está instalado na rede. Bom, outra característica interessante desse analisador classe A é a capacidade de medir a eficiência, porque ele tem os canais isolados, inclusive garantindo segurança na medição e fazendo a medição correta de eficiência, que a gente vai ver no próximo slide. Mas o que um instrumento como esse precisa ter? A primeira característica é ele precisa ter uma boa precisão, uma boa exatidão, então em torno de 0,2% de tensão, 0,2% de potência, 0,1% de tensão, e os canais isolados para que você tenha uma segurança durante a medição. Vou explicar para vocês nesse slide como que seria uma ligação, e aqui analisando a eficiência de um eletroposto, por exemplo. Então eu vou ter aqui a minha entrada trifásica e a saída, que nesse caso aqui é DC, tá? Para você poder alimentar um veículo elétrico, um veículo híbrido, você utiliza tensão DC, tensão e corrente DC, e esse analisador ele pode medir tanto AC quanto DC em todos os canais. Então aqui no caso a gente tem cada canal conectado em uma fase diferente e cada entrada de corrente, cada sensor de corrente conectado também em uma das linhas, né, em uma das fases. O que acontece, o que a gente vê no mercado? Existem analisadores que fazem o cálculo de eficiência, porém, como eles não têm 4 canais, eles não têm 3 canais isolados de um quarto, você acaba não realizando a medição de eficiência corretamente, porque ficam limitados em conectar somente dois cabos, né, 2 fases daqui, e deixa uma das fases sem conectar. Se você tem certeza que é um circuito balanceado, tudo bem, isso não vai ter problema. Porém, como no mundo real você tem diferentes valores de corrente e de tensão em cada uma das fases, você acaba tendo uma medição de eficiência de maneira incorreta. Então, quando estiverem escolhendo analisador de qualidade de energia e desejem medir eficiência, esse é um ponto muito importante a ser considerado. Aqui está um exemplo mais prático, né? Então eu tenho o primeiro, segundo, terceiro canal e aqui o quarto canal de maneira isolada dos outros 3. E o PQ3100, que é o classe S, que o Felipe fará a demonstração, ele tem esse tipo de conexão. Então, com ele, a gente não consegue fazer a medição de eficiência. Outras aplicações para a utilização dessa medição de eficiência para a área de fotovoltaica e eletroposto, né, que eu comentei. Então, para fotovoltaica também, você vai ter aqui os painéis fornecendo uma tensão DC e você jogando na rede uma tensão AC. E uma outra aplicação interessante é para medição de eficiência em inversores, né? Então, o PQ3198 ele mede a fundamental, né, entre 40 e 70 Hz, e também considera nos cálculos de eficiência todo o componente até 20 kHz. Então, se você tiver algum chaveamento ali, ou as harmônicas até essa faixa, você vai ter um cálculo de eficiência correto. Caso tenha necessidade de fazer medição mais precisas de eficiência, aí a gente recomenda analisador de potência, que são equipamentos que a Hioki possui também, PW6001 ou PW3390. Se vocês tiverem interesse, entre em contato com a gente que a gente aborda um pouco mais esses detalhes. E uma última característica do PQ3198 é o controle remoto. A gente vai ver que o PQ3100 também tem essa opção, onde você vai poder, via Ethernet, ou se você tiver uma conexão Wi-Fi, fazer todo o controle e monitoração do seu analisador de qualidade de energia. Temos aqui também opcional com GPS, que é para você deixar o clock, né, a base de tempo do analisador sincronizado. E um software da Hioki chamado Genect One, que captura dados de outros instrumentos. Você pode
colocar registradores de energia, analisador de qualidade, data logger, tudo em um só. Bom, vamos fazer uma pesquisa rápida aqui com vocês também, né? Que seria qual característica do PQ3198 classe A você mais utilizaria. Então, está distribuindo aí a pesquisa, né? Vocês devem estar visualizando agora. Vou pedir que vocês respondam. Legal, já estamos acompanhando aqui as respostas. 51%, 60% de votação. Mais 10 segundos aí para que vocês respondam. Legal, bem legal a participação do pessoal. Vamos lá, que temos um item aqui quase empatado, hein? Quem que vai desempatar essa votação, hein? Eu vou esperar mais um pouquinho para ver se a gente desempata. Desempatou, fechamos a votação e eu vou compartilhar com vocês. Bom, como vocês podem ver aí, o que apresentou a maior votação que vocês mais utilizariam seria a opção de medição das harmônicas de 2 kHz até 80 kHz, que foi apresentado recentemente. Logo depois, a eficiência com os canais isolados. E, em seguida, o controle remoto via porta LAN e os transientes de 0,5 microsegundos até 6 kV. Obrigado a todos pela participação nas perguntas. Dando continuidade, antes de entrar na demonstração, que o Felipe iniciará, vamos abordar algumas características do classe S, do PQ3100. Uma característica interessante desse equipamento é que ele alimenta as pontas, os sensores de corrente, pelo próprio analisador. Então, quando você estiver em campo, você não precisa levar uma extensão ou ter disponível várias tomadas ou alimentar a bateria seus sensores de corrente. Por quê? Porque o próprio analisador já alimenta os sensores. Tá? Também detecta automaticamente o sensor quando você conecta. Tem a questão da medição AC e DC, até 2.000 amperes, e a medição de corrente de fuga, que você consegue utilizar pontas específicas para medir de 3 mA até 6 amperes. Então, sensores de corrente alimentados pelo analisador a gente vê nessa tela, então, com toda a explicação que eu já fiz. A tela de desligamento, né, que é a função Auto Recover, funciona da seguinte maneira: se você está realizando a medição do PQ com o PQ e acaba a energia, logo depois que a energia retorna, você continua a gravar os dados, ou seja, você não precisa ir lá localmente ou acessar o analisador para reiniciar a medição. Outra função interessante é a função Quick Set. O Felipe vai passar por ela durante a demonstração, então, onde você consegue rapidamente configurar o seu analisador. E por último, uma função bem interessante, que é capturar os eventos com PQ3100 com até 11,2 segundos, ou seja, aconteceu um evento, o analisador ele vai registrar por 200 milissegundos esse evento. Antes ele vai colocar um tempo de 1 segundo e depois 10 segundos. Com isso, você consegue analisar o que aconteceu antes e o que aconteceu depois do evento, com uma taxa de amostragem também de 200 kHz, que atende muito bem aí os registros de eventos. Bom, aqui temos uma promoção que eu vou deixar aqui para que vocês vejam. Então, qualquer um dos modelos da família PQ3100, que sejam adquiridos com a Getrotech até 31 de julho, vocês terão gratuitamente um tablet, um roteador, para que vocês, porventura, utilizem de maneira remota. Então, eu quero deixar instalado na minha rede, mas eu quero deixar ele com Wi-Fi. Quando eu estiver passando, né, eu simplesmente deixo ele no painel e conecto no meu tablet, no meu celular, e eu consigo fazer o controle remoto. Então, essa promoção vocês podem entrar em contato com a Getrotech
E esses são os modelos e o kit que vem disponível em cada um deles. Então você vai ter 600 amperes e kit de 6.000 amperes já com o próprio analisador de qualidade de energia. Vamos à nossa última pergunta. Vou colocar aqui então qual característica do PQ3100 classe S você mais gostou. Então já estamos distribuindo as perguntas. Agora estamos coletando as respostas. E vamos compartilhar em breve com vocês. Depois dessa pesquisa, o Felipe fará a demonstração do analisador de qualidade de energia conectado via Ethernet. Vocês verão como é fácil realizar esse controle de maneira remota. Bom, temos aqui a votação. Legal, pessoal. Tá bem empatado, tá bem próximo as respostas, as 4 alternativas. Vamos ver se a gente desempata aqui. Legal, mais 5 segundos para receber as demais respostas. Muito bom. Legal, pessoal. Vou encerrar aqui então a votação e vou disponibilizar para vocês. Então a gente consegue ver que a função Auto Recover, que é a capacidade do analisador reiniciar a gravação, tem necessidade de interferência humana. Em segundo lugar, captura dos eventos até 11,2 segundos. Em terceiro, sensores de correntes alimentados pelo analisador. E em quarto, a função QuickSet. Vamos agora continuar aqui a apresentação. Vamos abrir aqui para as dúvidas. Deixa eu visualizar se temos aqui algumas dúvidas. Tá. O Vitor pergunta, essa captura de eventos possui o tempo depois ajustável? Sim, possui sim. O Felipe vai demonstrar como que você ajusta esse tempo no analisador de corrente. Deixa eu ver aqui se temos mais. Legal, transientes. Tá, no exemplo de medição de eficiência do eletroposto. Esse analisador conseguiria realizar a mesma medição no retificador trifásico, tipo subestação? A resposta é que esse analisador ele possui 4 canais, tá? Então, se você tem um equipamento trifásico onde você tem 3 entradas e 3 saídas, esse analisador não é o ideal para fazer análise de eficiência, porque ele tem somente 4 canais. A gente sugere os equipamentos de bancada para fazer esse tipo de análise de eficiência. Temos mais perguntas aqui, mas eu responderei a todos aí por e-mail, por telefone. E eu passarei então aqui o controle para o Felipe, que dará continuidade à demonstração. Bem, aqui quem está falando é o Felipe. Eu vou estar, como o Bruno e o Thiago já falaram bastante do equipamento e dos conceitos de energia, a minha ideia agora é mostrar como que é prático de usar o equipamento e como que a gente utiliza o software, tá? Os recursos do software. Só para vocês terem uma ideia, o que eu estou fazendo aqui, eu estou usando uma caixinha de simulação, tá? Então ela vai estar gerando a corrente e a tensão que eu vou estar medindo no teste e tá a conexão. Deixa eu mostrar, ver se eu consigo ligar aqui a minha câmera, só para mostrar para vocês como que está ligado. Tá? Meu equipamento, ele está ligado às pontas de corrente e tensão. Eu tenho conectado o cabo de rede, tá? Esse cabo de rede está ligado na parede daqui da empresa, da nossa sala de reunião. As pontas de corrente, eu estou usando as três fases, só para vocês terem uma visualização melhor aqui da ponta. Eu tenho a ponta flexível, tá? Eu consigo pegar barramentos bem grandes, ela vai até 6.000 amperes. Eu tenho pontas similares utilizando o jacaré. E um negócio que eu acho bem legal, que já acompanha o kit que a gente fornece aqui no Brasil, é a pontinha magnética. Então eu consigo só com essa ponta
fazer a conexão direto no parafuso das fases. Então, eu já consigo medir as tensões. Ela acompanha as 4 pontas também. Vamos voltar aqui para a apresentação. Eu vou estar simulando meu notebook. Ele está conectado via Wi-Fi, com o Wi-Fi roteador aqui da empresa. O que eu vou ter nesse cara? Então, só isso aí o Bruno acabou mandando, mas eu estou conectado com o cabo de rede, eu tenho algumas outras conexões, inclusive, na hora de transferir os dados, eu vou estar fazendo remotamente, mas eu posso abrir o compartimento e já pegar o cartãozinho de memória e já conectar direto no meu computador. Ele também tem interface RS-232, isso é legal quando eu for usar, por exemplo, algum controle, um hyperterminal, alguma coisa, eu consigo fazer esse controle. E algo que eu acho diferente aqui, que mostra algumas vantagens, eu tenho uma saída digital, então eu consigo estar colocando, por exemplo, algum atuador. Tá? Essa ferramenta já vem com cartão de memória de 1 GB, de 8 GB, que eu consigo, por exemplo, colocando no intervalo de 10 em 10 minutos, eu consigo ter até 178 dias de registro. Tá? Ele fica limitado em 1 ano. Eu posso colocar cartões até 32 GB. Tá? Que mais? Então, vamos lá. Eu tenho aqui na minha caixinha, em um dado momento, eu vou estar criando alguns eventos e mudando as minhas fases mais para mostrar para vocês. Eu vou estar usando a ponta de 6.000 amperes. Algo que eu acho bem legal nessas sondas é que, mesmo ela sendo uma ponta de corrente muito alta, tá? Eu consigo pegar a entrada numa cabine primária de uma indústria, consigo já monitorar desde a entrada, mas na mesma ponta de prova eu consigo configurar ela para medir em escalas de 50 amperes. Para vocês terem uma ideia, essa caixinha de simulação, ela gera menos de 2 amperes. Então, com a ponta flexível de 6.000 amperes, com um cabo de 180 milímetros, eu consigo fazer uma medição de 2 amperes. Tá? Eu tenho pontas também, que o Bruno comentou, eu posso estar utilizando pontas para medida de corrente AC e DC. E, como eu falei, por último, eu vou mostrar alguns recursos do software. Tá? Deixa eu mudar aqui minha tela. Então, vamos lá. Como que eu vou começar a utilizar o equipamento? Então, eu vou entrar aqui no Chrome. Então, eu estou conectado à internet aqui com acesso remoto. Eu vou simplesmente colocar o número de IP que eu configurei na minha máquina. Tá? Já entrei no ambiente de controle remoto. Então, para a gente não precisar ficar mexendo no equipamento, ficar mexendo com webcam e tudo, problema de reflexo, essas coisas, eu vou usar o remoto aqui. Então, o que eu tenho? No equipamento, basicamente, eu tenho a função de Quick Setup, que ele vai fazer um passo a passo de todas as configurações do equipamento. Então, eu entrei, ele já vai iniciar o registro, então, iniciar a configuração. Eu tenho, inicialmente, o tipo de conexão, que eu... Antes de tudo, acho que é melhor falar o que eu tenho na tela aqui. Então, só um resumo. Eu tenho conectado, ele está conectado na bateria, ele está usando o modo de LAN e tem um cartãozinho de memória. Eu tenho informações de data e hora, e para todas as telas que eu estiver utilizando, então eu estou na tela de QuickSet, eu tenho uma tela de 8. Então, dentro da função de QuickSet, eu tenho 8 telas, eu tenho me indicando o que eu estou visualizando na hora. Aí eu tenho esquema de ligação, qual que é a tensão máxima, quais são as pontas de provas que estão conectadas e as tensões que eles estão medindo. Informações do cartão de memória e se já aconteceu algum evento. Então vamos lá, eu vou mudar aqui o esqueminha de ligação do meu equipamento. Quando eu mudo esse esquema de ligação, automaticamente ele já me mostra como eu tenho que fazer essa configuração nas pontas, como que eu tenho que ligar ele no meu circuito. Então eu liguei aqui as pontas de tensão, vou de novo, próxima página do QuickSet. Ele vai me mostrar as pontas de prova, nesse momento eu também consigo acertar as pontas de prova, ele já vai me detectar automaticamente que está usando os sensores,
Na próxima tela, o que acontece? Ele vai me referenciar, ele vai me fazer o ajuste de zero para essas pontas. Então, toda vez que for ajustar o equipamento, ele vai fazer esse ajuste de zero. Aqui ele vai tá demorando um pouquinho, porque eu estou usando uma caixinha de simulação, tá? Mas esse teste, normalmente, você demora aí por volta de 10 segundos para fazer esse teste. Porque como a corrente é muito baixa, deixa eu só passar a tela aqui. Só um minutinho aí, pronto. Então, vamos lá. Vou primeiro ligar a caixinha de simulação, para a gente ver as tensões. Então, já liguei a caixinha de simulação. Ele automaticamente já está me configurando os limites. O que acontece? Essa caixinha me fornece 173 volts. Então, eu vou configurar, porque toda a parte de limites, eventos, ele vai me referenciar por essa tensão nominal, aí essa tensão que eu estou declarando. Então, eu posso colocar qualquer valor. Desculpa, deixa eu colocar aqui. Mando variável, aí eu vou colocar lá 173. Por que eu tenho que fazer esse ajuste? Porque ele já vai me falar se essa tensão está correta ou não. Então, vocês separaram que aqui estava um xizinho vermelho, ou ele pode dar uma exclamação, que é o que deve acontecer na próxima tela. Por quê? Vamos lá, próxima tela. Eu tenho as pontas de prova, então ele está selecionado para 5.000 amperes, mas eu vou colocar aqui com uma resolução menor para a gente ver qual a precisão dessa ponta. Então, eu coloquei na faixa de 50 amperes, ele já vai me mostrar aqui na tela o valor, então ele já está vendo o valor real da caixinha, para vocês terem ideia, ele está me mostrando aqui com uma precisão de miliampere. Então, lembra que a gente está usando uma ponta de 6.000 amperes, e eu estou medindo aqui 3 amperes e 135 miliamperes. Tá? Próxima tela. Aqui eu tenho um resumo da minha conexão, onde eu consigo ver o diagrama de fasores. Então, se eu tivesse essas pontas invertidas ou tanto no sentido errado, se elas tivessem invertido uma fase com outra, eu já conseguiria estar detectando aqui. Por que eu tenho a exclamação aqui na corrente? Porque eu tenho eu estou com menos de 10% do meu range. Então, eu estou configurado para 50 amperes, mas eu estou medindo 3 amperes, por isso que eu tenho essa tensão. Se por acaso eu não tivesse a corrente em alguma delas, ou alguma tensão, ele estaria indicando em vermelho aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu vou desconectar uma das pontas. Tá vendo? Ele já me mostrou aqui que eu tenho alguma falha. Então, eu conseguiria já fazer a configuração, já fazer o ajuste, correção dessa conexão direta. Vai ter resumo só para ver como que está. A partir daí, eu já entro nas telas do que eu quero registrar. Então, eu tenho uma telinha de eventos, eu tenho a tensão declarada, o tipo de evento que eu quero monitorar, então eu posso ver eventos de tensão, mas eu tenho vários outros que eu consigo estar configurando, inclusive padronizado conforme a norma, que o Thiago mencionou e tudo aí. Vamos deixar no evento de tensão. Próxima tela. Eu tenho a informação do cartão de memória, quando eu quero que comece a registrar, então eu quero que seja um intervalo de 1 em 1 minuto para fazer o registro, eu quero que comece imediatamente, ou eu posso acertar nessa função de intervalo, sempre que ele fechar 1 minuto completo, ele vai começar a registrar. Então, se eu deixar em função de intervalo e começar a registrar, ele vai esperar fechar 11h33 para começar o registro. Ou eu coloco diretamente quando apertar o botão de registro. Eu posso colocar manual, mas eu acho interessante deixar um intervalo para ele começar direto.
Também, mesma coisa, quando eu quero parar de registrar, pode ser quando eu apertar o stop ou numa hora. Eu quero registrar uma semana, eu quero que pare de registrar às 6 horas da tarde da sexta-feira. Tá? Eu consigo colocar nomes, também ele vai sempre gerar o nome com data e hora, mas eu consigo criar um padrão aí, fica à vontade. Mesma coisa, ele está me dando o resumo dos eventos e a partir daí eu acabei. Então, no que eu dar um fim aqui, eu já estou pronto para usar o equipamento. Vou passar aqui algumas funções, mas na função monitor, por exemplo, mesma coisa. Eu tenho 8 telas, estou visualizando a primeira tela desse registro. O que eu tenho aqui? Eu tenho o gráfico das tensões e da corrente. Só para vocês verem, eu vou na minha caixinha aqui e vou mudar, inverter o sentido das correntes. Eu já tive na hora. Ele já me mostra, se eu colocar um evento, por exemplo, ele já vai me mostrar qualquer evento aqui. Deixa eu ver o que mais. Vamos dar uma passadinha nas outras telas. Então, eu estou na tela 1, que eu estou vendo as formas de onda. Tem um resumo do que eu tenho de registro, do que eu tenho na tela. Então, tensões, as correntes, as frequências. Se por acaso eu já tivesse começado a registrar, ele já estaria me mostrando o tempo de registro. Próxima tela. Tá, a parte mesma coisa para as potências. Mesma coisa para as potências, as mesmas informações para a tensão. Para a parte de corrente, então eu consigo ver tanto a corrente de pico, o fator de crista. Um negócio legal também, que ele me mostra o quanto eu tenho de componente contínuo para essa medição. E acho que aqui uma tela de diagrama de fasores, que eu vejo os ângulos. E aqui uma tela que é a tela que eu acho que é interessante para todo mundo vai atrás dela, que é o quê? Eu consigo ver graficamente as harmônicas, aí padrão, né? Eu consigo ver as tensões, está se referenciando pela fundamental, as harmônicas para corrente e as harmônicas para potência. E eu consigo ver numericamente. Então, eu consigo ver individualmente quanto está incidindo de harmônica por cada faixa de frequência. Eu tenho os limites também para cada harmônica, isso é definido pela norma. Deixa eu voltar. O que mais eu tenho? Vamos mais uma tela monitor. Aí eu tenho como se fosse um resumo, tá? Essas informações eu consigo editar. Então, se por acaso eu quiser mudar aqui, por exemplo, em vez da frequência, eu quero ver o consumo. Eu venho e escolho o que eu quero mudar. Então, item, dou um Enter e escolho. Eu quero ver, por exemplo, custo. Escolhi o custo, ele já vai começar. Quando eu tiver o registro, começar a registrar, ele já está me falando qual que é o custo que eu tiro de energia elétrica. Tá certo? Próxima função desse cara é a função trend plot, que é o registro. Deixa eu começar o registro aqui para a gente começar a visualizar. Eu não liguei a caixinha. Opa. Liguei a caixinha. Então ele vai... Começou a fazer o registro. Deixa eu colocar alguns eventos aqui. Não, peraí que eu não sei porque não está mostrando. Acho que não. Ele já está mostrando, eu já tenho aqui os eventos, deixa eu ver o...
Tá, então eu já tenho aqui alguns eventos que eu já registrei. Deixa eu parar o registro. Aqui eu já tenho, dentro da tela de eventos, mesma coisa, eu tenho o que teve de cada um dos eventos. Aqui. Então, por exemplo, ele fala quando eu tive um afundamento ou um pico de tensão. Ele vai estar me falando qual que é a hora que aconteceu, se passou do meu limite, com quanto chegou essa tensão e o tempo que durou esse evento. Tá? Então, esse é o evento número 2. Eu também tenho, do mesmo jeito, eu tenho algumas telas dos eventos, me detalhando o que aconteceu. Agora vamos lá para a tela de setup. Na tela de setup nada mais é do que o que a gente fez no Quick Set, só que ele vai fazendo manualmente. Então eu tenho as informações de ponta, de tensão, qual que é o range, aquele negócio todo. Eu tenho algumas informações de como que ele quer fazer os cálculos, por exemplo, se eu não quisesse pegar, eu poderia pegar a harmônica em cima da fundamental, colocar o custo de energia, o que eu tenho de informações no cartão de memória, se eu quisesse mudar o nome também, está aqui. Configurações de evento, então eu consigo entrar manualmente com vários limites. Eu consigo, por exemplo, ele está me referenciando pela tensão. Ele vai falar quando que eu tenho um evento de pico, quando eu chego em 190 volts, ou quando eu tenho uma queda com 155 volts. Esses valores são ajustáveis. Na próxima tela de setup, alguém fez uma pergunta bem legal, que era como que se ele grava, o tempo que ele grava um evento e qual é o valor desse tempo. Então eu consigo, por exemplo, falar que eu quero que me registre após o evento, eu quero que ele me monitore 1 segundo. Então, eu vou ver 1 segundo. O que acontece? Quando eu tiver um evento, naquele gráfico, ele vai ficar gravando 1 segundo. Para um evento, é uma eternidade, mas eu consigo colocar outros valores. E eu também consigo que ele armazene o valor anterior a esse evento. Então, quando ele perceber que eu tenho algum evento, ele vai me registrar o tempo, um gráfico de antes, como estava a minha ligação. Eu tenho o valor do evento, o tempo do evento. Eu consigo configurar. E o tempo depois desse registro. Deixa eu ver se passei mais alguma coisa. Na tela 7, aqui eu botei o resuminho, né? Aqui é configurações básicas, idioma, cor de ligação, como eu quero chamar cada uma das fases, informações do equipamento, firmware que eu estou usando, botão de resetar para as configurações, e na tela 7 é a tela onde eu tenho a comunicação. Quando eu abri aqui o IP 106, eu configurei na minha máquina o endereço de IP 106. O que eu acho legal aqui também é que eu consigo configurar um e-mail. Então, eu posso, quando acontecer algum evento, ele automaticamente vai me mandar o e-mail. Então, eu coloco um e-mail qualquer, coloco o POP3, aquele negócio todo, e para quem que eu quero mandar o e-mail. Então, aqui eu vou mandar um e-mail para o suporte@getrotech, para o Alexandre, e o que vai ser o título do e-mail. Aí, quando eu tiver um evento, a pessoa vai receber um e-mail vindo do Felipe, com o título PQ 3.100 atenção, e um resumo com a tela de e-mail. O que mais eu tenho? Vamos ver como funciona agora para mexer no software, porque aqui eu tenho outra tela de memória que é mais para eu acessar, consigo visualizar os registros todos no próprio equipamento e consigo ver remotamente. Deixa eu sair aqui da tela, vamos ver como que eu faria isso. Então, lembrando sempre que eu estou remoto aqui. Eu tenho, por exemplo, vou colocar o FTP aqui, então vou colocar, deixa eu fazer no início, acho que vai ficar mais legal. Então, estou na área de trabalho aqui, eu só coloco o FTP,
entro com o FTP que está configurado nele, aqui eu já estou dentro da memória, então não demora praticamente tempo nenhum, demora nenhuma para você conseguir baixar essas informações. Você tem aqui o registro, então vamos pegar esse último registro, eu simplesmente vou copiar essa pasta e posso jogar, vou copiar essa pasta, copiar, e quero jogar lá na minha área de trabalho, então vou dar um Ctrl V aqui. Já está transferindo lá remoto para esse novo registro. Então, o que eu tenho? Vou fechar isso aqui. Vamos entrar no software. Então, entrei no PQ1. Ele já está puxando aqui, eu já vou estar no ambiente do software. Pronto, já estou no ambiente do software. O Thiago, em algum momento, falou de uma curva ITC, né? Aqui eu tenho a curva ITC, mas eu tenho o que eu quero, como eu quero organizar meu registro. Então, eu quero organizar ele por data ou por hora. Eu tenho um resumo dos eventos. Então, aqueles eventos que eu estava visualizando, ele me dá o tempo aqui. Ele me dá o tempo do evento, o que aconteceu, eu posso expandir, então ele vai me mostrar o evento detalhado. Selecionando cada um desses eventos, eu tenho aqui o quê? O resumo dele, deixa eu ver se consigo abrir a tela. Só para a gente se acertar, eu tenho aqui o resumo, então, quando começou e quando terminou o registro. Eu posso ver o gráfico de variação, eu posso ver as curvas de tensão e corrente quando eu gerei aqueles dois eventos, tem as informações de frequência, desbalanceamento, a parte de harmônicas e potência. Eu consigo escolher também o que eu quero visualizar na tela, se eu quero visualizar as tensões, as correntes, as médias, tá? Posso apagar ou parar de visualizar algum dos canais, quero ver se ele me mostra o valor máximo ou a média. Consigo aí dar zoom nessas opções. E aqui o evento que está acontecendo. Depois disso, eu consigo gerar os relatórios. O que eu tenho nesses relatórios? Eu posso escolher, por exemplo, comparar com alguns padrões. Aqui está com o padrão da IEC, mas se eu configurar um padrão customizado, como é o exemplo do ProDist, eu pego os limites do ProDist e consigo configurar ele. Então, eu tenho o resumo de todas as potências, as harmônicas, isso tudo é informação que vai aparecer no meu relatório. A partir daí, eu posso gerar o relatório. Eu quero, por exemplo, que acompanhe os padrões, a parte de tensão e corrente. E deu OK. Ele já vai me salvar, escolha onde está salvando, eu vou salvar como se fosse o Word na minha área de trabalho. Ele vai salvar aqui com a data e hora. Salvar. Já está exportando. Já vai abrir direto no Excel. Não, desculpa, no Word. Tem a opção de Excel também. Aí aqui é um ambiente completamente aberto. Se eu precisar colocar o título, isso eu acho uma grande vantagem desse software. Tá? Eu consigo vir e digitar direto o nome do meu cliente, informação, se eu precisar copiar e colar uma imagem, um logotipo, consigo aumentar e diminuir os gráficos, eu tenho as informações todas aqui. Tá, então, basicamente, é dessa maneira que eu vou estar usando o software. Não sei se eu esqueci alguma coisa que o Bruno quer mostrar, mas é isso que o Bruno, não sei se você quer falar alguma coisa. Não, está perfeito, Felipe. Obrigado pela apresentação. Tenho aqui algumas perguntas, deixa eu selecionar uma do Lucas. Dado que o protocolo de comunicação é via LAN, há problemas com a comunicação com computadores que utilizam um sistema operacional baseado em Linux? Linux, aqui eu estou usando o Windows 10, já tive outras versões de Windows instalada, mas o Linux eu não sei se eu não consigo me ajudar.
Ok. Eu acredito que não tem problema, né? Desde que você, hoje em dia, tem emuladores, né, de Linux que funcionam emuladores de Windows que funcionam em Linux, e o acesso aqui é um acesso FTP, né? Então, basicamente é como você acessar um pendrive ou um SD, né, através do protocolo FTP. Eu acredito que não tenha problema não, Lucas. Uma outra pergunta: o que ocorre se a corrente extrapolar a faixa selecionada? Como o Felipe comentou, quando você está fazendo o quickset, se a corrente extrapolar a faixa, ele vai avisar para você, né? Então, passou dos 50 amperes, ele vai dar um aviso, aí ele vai ficar vermelho e você vai lá e vai mudar para a faixa superior, que seria 500 amperes. Obrigado aí, Diogo, pela... E se por acaso acontecer algum pico, lembra que ele vai considerar como um evento, tá? Então é só naquela configuração inicial, são os parâmetros de medição. Mas se acontecer algum evento, por exemplo, está nesses 3 amperes e tiver um evento de 1000 amperes, não vai danificar o equipamento, não acontece nada. Simplesmente vai considerar um pico, eu consigo ver o tempo dele, e lembrando que a isolação do equipamento também é para 1000 volts, tá? Então ele aguenta até 8000 volts de pico, tá? Bem explicado. E um detalhe adicional, Felipe, é que os sensores de corrente, aquele de 6.000 amperes, por exemplo, ele suporta até 10.000 amperes de pico. Então você tem aí um sensor que vai te atender aí em muitas aplicações com esse nível de corrente, né? Bom, pessoal, temos mais perguntas, mas vamos depois entrar em contato com vocês para respondê-las por e-mail e telefone. Eu vou compartilhar aqui o nosso último slide. Bom, aqui para a gente finalizar, né, deixamos os contatos aí da Getrotech. Se você quiser entrar em contato para agendar uma demonstração, tem aí o e-mail, o telefone e aí a tela que a gente acabou de demonstrar, né, de maneira remota. A gente pode fazer isso remotamente também, se vocês quiserem operar o equipamento de maneira remota, vocês podem, a gente deixa tudo conectado, você vai mexendo nele como se estivesse aí com vocês. Os telefones e os dados de contatos estão aí. Bom, em nome de todos aí da Getrotech, da ArcLink, a Ryoki, agradecemos a presença de todos, muito boa participação, todos vocês que ficaram até o final, e qualquer necessidade nessa parte de teste, medição, qualidade de energia, entre em contato com a gente. Obrigado novamente e até o próximo webinar.